O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Em 2015, a sonda New Horizons passou zunindo por Plutão e revelou detalhes da impressionante, embora tênue, atmosfera do planeta anão. E agora, novos resultados colhidos com telescópios em solo dizem que ela está sumindo, exatamente como os cientistas previram que aconteceria. Esse foi inclusive um dos argumentos usados para manter a missão em andamento, quando o governo Bush tentou cancelá-la no começo dos anos 2000. Plutão tem uma órbita bem excêntrica ao redor do Sol, que o leva a estar mais próximo que Netuno no ponto mais baixo, o que aconteceu entre 1979 e 99, e a quase 50 unidades astronômicas de distância no ponto mais alto. A NASA chegou a cancelar o projeto, mas o Congresso salvou a hora, persuadido pelos argumentos de que a atmosfera plutoniana tenderia a congelar na superfície e sumir no futuro próximo, conforme o astro fosse se afastando mais do Sol. Agora, um grupo liderado por pesquisadores do Southwest Research Institute nos Estados Unidos confirmou que esse era mesmo o caso. Eles observaram Plutão com vários telescópios espalhados pelos Estados Unidos e pelo México em 15 de agosto de 2018, quando o planeta anão ocultou por um breve período uma estrela distante. É um ótimo método para medir a atmosfera, baseado no quanto a estrela vai sendo ofuscada pela atmosfera até ser totalmente bloqueada pelo objeto. Essas medições vêm sendo feitas desde 1988 e a densidade da atmosfera plutoniana vinha dobrando a cada década. Os melhores dados, claro, são os do sobrevoo de 2015 com a New Horizons, e as observações de 2018 indicam que esse padrão cessou, ou seja, a atmosfera parou de se adensar e reverteu seu curso, iniciando o processo de condensação crescente que levará ao seu desaparecimento conforme o planeta anão trafega para o afélio. Os resultados foram apresentados por Elliot Young em reunião anual da Divisão de Ciência Planetária da Sociedade Astronômica Americana. Cássio, eu gosto muito disso porque assim, era uma predição e agora parece que começou a se confirmar o que não estava acontecendo antes, né? Eles estavam vendo a atmosfera se adensar cada vez mais e falando meio que, ué, né? O que está acontecendo? Porque já está se afastando, mas continua o adensamento. Suspeita-se que seja aquele delay como a gente tem nas estações do ano, né? Em que você, ou mesmo nas horas do dia, que o horário mais quente vai ser à tarde, um pouco depois do meio-dia, porque você tem o acúmulo da radiação ali, depois o infravermelho emitido de volta e a coisa se esquenta mais à tarde e não exatamente ao meio-dia. Aí seria a mesma hipótese, a energia foi se acumulando na atmosfera durante o periélio e aí ainda mantém um pouco desse processo indo na direção do afélio e finalmente começa agora, parece, a reverter o curso. Mas a dúvida que me deixou é o seguinte, me parece ainda um data point muito pequeno, você tem um dado ali que parece, olha, parece que diminuiu tal, e assim, por mais que essas ocultações elas sejam relativamente constantes, o pessoal está sempre observando e tal, e não sei o que, elas não são exatamente iguais, eu não sei se esses dados são comparáveis do ponto de vista muito fino, para ver uma mudança de tendência assim suave. O que você acha? Você acha que esse resultado ele é conclusivo ou ele é apenas um indicativo inicial de que realmente aquela hipótese que fez o pessoal correr com a New Horizons era justificada? Olha, eu sou mais precavido, né? Eu gosto de pensar que o que nós observamos agora, né, é o começo do processo que foi previsto, e só depois do segundo ponto que dá para começar a tirar conclusão, mas é uma coisa que se encaixa muito bem no esperado, né? Então o modelo já previa que isso fosse acontecer. Esqueceram dessa tal de inércia térmica, né, que você mencionou, e que imaginaram que assim que começasse a se afastar, aconteceria aí de condensar, né, haver aí a floculação da atmosfera e cair. Na verdade, o que se espera é neve de nitrogênio, né? E o que não aconteceu, demorou um pouco mais porque havia calor retido, um micro calor, um mínimo de calor lá naquelas geleiras todas, nas rochas, e depois que realmente aquilo se irradiou para o espaço, teve condições de entrar no processo aí de coagulação ou de solidificação da atmosfera.
Então, esse sou eu gosto de pegar 2 pontos para você ver a reta, né? Você vê para que lado ela está indo, mas já dá para adiantar aquela famosa análise bayesiana lá, que você já sabe o caminho do comportamento, da função, você já sabe o que esperar. Então, acho que já é o primeiro ponto mostrando esse caminho, né, mostrando esse processo. Dentro aí dessa trajetória que você mostrou, né, que foi feita a ocultação, eles conseguiram pegar inclusive o flash central. Quando se consegue pegar esse flash central é muito bom, é muito difícil de você conseguir, dadas diversas coisas que você tem que ter em conjunto, né, condições em conjunto, mas ele reflete basicamente a luz, né, da estrela que estava lá atrás sendo refratada pelas partes mais baixas da atmosfera, né, onde é mais denso, e ali você consegue fazer inclusive algumas estimativas de densidade. Então deu muito bom que tenha conseguido tirar essa... observar, né, esse flash central num dos caminhos ali da corda da sombra, e com isso eles chegaram mesmo a verificar. Foi daí que eles tiraram que já era o processo, né, que eles estavam esperando, já era a densidade diminuindo, né, e a atmosfera se condensando. Então, no moral da história, eu acho que já está marcado esse processo. Claro que precisa confirmar com mais um ponto, pelo menos. E, se não me engano, Plutão já está há algum tempo, né, numa posição privilegiada, em que ele passa na frente de muitas estrelas, né, muitas não, mas de algumas estrelas do plano da nossa galáxia. Então é como se a gente estivesse vendo ele para dentro da nossa galáxia, onde tem muito mais estrelas, e a chance de acontecer um evento como esse são maiores. Durante muito tempo a gente não teve essa facilidade, então era só especulativo. Aí lá pela década de 1980 começou a passar na frente. Eu lembro do pessoal falando, agora é a época das ocultações, a gente vai conseguir fazer medidas mais precisas. E esse procedimento aí, essa trajetória ainda procede, né? Então ainda vai acontecer da gente ter outros eventos como esse e confirmar, né? Tenho certeza que vai confirmar essa tendência. Aí dois pontos que eu acho que vale destacar. Primeiro que assim, as próprias observações da New Horizons, com aquelas deposições de nitrogênio congelado na superfície, já sugeriam esse ciclo de neves aí, esse processo que de longe já se previa, mas outra coisa é você olhar lá no solo e ver realmente que o negócio está lá, que a coisa funciona da forma como você previa. Então, de certa maneira, as peças começam a todas a se encaixar. De outro lado, eu acho que vale destacar o trabalho multigeracional, que é você estudar mudanças sazonais em Plutão. Porque é um bichinho que leva 248 anos terrestres para dar uma volta inteira ao redor do Sol. Então vai ser o trabalho dos astrônomos deste e dos próximos 2 séculos acompanhar Plutão ao longo de sua órbita inteira até fechar o ciclo e ver a coisa se repetir, a atmosfera voltar a se readensar e todo o processo recomeçar, né? Você acha bacana enxergar por esse lado a astronomia, por conta desses tempos enormes dos fenômenos? É aquela ciência que um astrônomo vai passando o bastão para a geração seguinte, como a gente fala da mancha vermelha de Júpiter, por exemplo, é o mesmo caso, estamos observando aí há 150 anos e acompanhando. É um jeito legal, né? Agora meio frustrante para quem quer o resultado, né? Não, exatamente. Se você tiver com o seu Rivotril em dia, tudo bem, né? Porque quem é ansioso e quer ver, né? Quer ver a confirmação da sua hipótese, quer ver a refutação da hipótese e ver o encaminhamento das coisas, é meio complicado de você segurar a ansiedade, porque realmente, né, como você falou, são 250 anos praticamente. Isso dá, divide isso aí por 2 ou 4, né, dá mais de 100 anos, quase 100 anos, para você ter aí mudanças de estação. Claro que não vai funcionar assim com o Plutão, mas é só uma conta rápida para você imaginar que para cada mudança significativa você vai ter 90 anos, por exemplo, né, para isso acontecer. E aí não tem condições, né? Você vai ter que deixar isso para 2, 3 gerações confirmarem, refutarem e tentarem fazer alguma outra coisa. É mais ou menos isso que talvez tenha levado, né, o pessoal a descartar aquela missão para Tritão, né, a Trident, que ia para Tritão, ali para Netuno, Urano, porque justamente isso, até chegar lá, né,
você já tem aí bem uns 20 anos, porque não é só passar, né, como foi a New Horizons, entrar em órbita, a velocidade tem que ser muito menor, tem que ter várias daquelas manobras, aí chegou lá, quem propôs já aposentou, no mínimo, né, não vai trabalhar mais, vai ter que deixar uma série de estudantes já formados para fazer o trabalho e fica meio frustrante e até meio perigoso. Talvez nesse problema aí tanto de verbas isso tenha ficado em segundo plano justamente por isso. Mas, enfim, tem essa história do legado, né? A herança cultural.